Olha, maio sempre chega e a gente acaba pensando, né, sobre as trajetórias da população negra aqui no Brasil depois da abolição. É como o Florestan Fernandes disse, né? O negro ficou meio num mundo que não estava pronto para tratar ele como igual. Pois é, e crises recentes, tipo a pandemia, só deixaram isso mais claro, né? As desigualdades continuam aí, bem fortes. Totalmente. E é justamente aí que entra a nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar um pouco na obra O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento. Um livro, assim, fundamental. Nossa, sim. E pensar que ele escreveu no exílio, né? Lá na Nigéria, pro Fast Tech 77. Exato. E o mais doido é que rejeitaram oficialmente na época. Só foi publicado aqui no Brasil em 78. Incrível. Então, a ideia aqui é a gente desvendar um pouco as ideias principais do livro, certo? O de genocídio que ele usa ainda faz sentido hoje. Como ele desmonta o mito da democracia racial e qual a visão dele para uma sociedade diferente, né? Multirracial. Vamos lá então, começando por essa ideia de genocídio. Como ele define isso? Porque não é só a violência física, né? Não é só isso, embora ela exista, claro. Para ele, o genocídio é um processo sistemático, sabe? E muitas vezes silencioso, uma sujeição sociocultural mesmo. Um processo silencioso, como assim? Qual seria o objetivo disso? O objetivo final, segundo ele, é o tal do embranquecimento forçado. É uma pressão constante para que a população negra abandone sua cultura, sua identidade, para tentar se encaixar num padrão branco, entende? Entendi. É tipo um extermínio da cultura negra? Exato. Um extermínio sociocultural que anda junto com a violência física. O texto que a gente está usando como base até faz uma ponte com a necropolítica do Mbembe, essa ideia de controlar quem vive e quem morre. Ah, sim. Mas o foco do Nascimento é muito forte nesse apagamento cultural, nessa negação do ser negro. Tá claro. E imagino que isso conecte diretamente com a crítica dele à democracia racial, né? Totalmente. Para ele, essa ideia de democracia racial era, nas palavras dele, uma mística racista perigosa. Nossa. Forte. Porque para ele não tinha nada de harmonia. Era só uma forma de esconder a opressão e, no fundo, buscar o desaparecimento do negro, tanto físico quanto espiritual. Justamente por esse processo de embranquecimento. Caramba. E como ele mostrava isso? Que mitos específicos ele atacava para desmontar essa ideia? Olha, ele ia em vários pontos. Primeiro, questionava aquela ideia de que a escravidão aqui na América Latina foi mais boazinha, sabe? Ah, o mito da escravidão benevolente. Isso. Depois, ele olhava para o intercasamento. Muita gente usava isso como prova de que não tinha racismo, né? Mas ele apontava, olha a exploração sexual da mulher negra aí, a exclusão dela da família branca. Faz sentido. E tem um ponto muito interessante, a cultura africana. A influência é óbvia, né? Mas para ele, isso não era sinal de igualdade. Era mais sobrevivência e infiltração na marra, sabe? Coisa marginal, que só era permitida quase para evitar o desespero total, o banzo. Que visão diferente. Pois é. Ele também criticava as políticas de imigração, que claramente favoreceram europeus. E até aquela ideia de que negros e indígenas prefeririam ser chamados de brancos. Ele desmontava tudo isso. É uma análise bem profunda de como a sociedade se formou, mesmo depois da independência formal, né? Sim. Ele dizia que a mentalidade continuava colonial, dependente. A fonte até liga isso com a ideia de colonialidade do Quigiano. O racismo brasileiro, por Nascimento, tinha um estilo próprio. Um estilo? Como assim? É que não era como nos Estados Unidos, com leis de segregação claras, né? Aqui, ele viu o racismo como algo institucionalizado, presente no governo, mas também espalhado por tudo, na sociedade, na cabeça das pessoas, na economia, na cultura. Entendi, mais difuso, mas ainda assim presente. Exato. E usando o controle social, tipo a educação, a mídia, para manter a coisa como tá, a hegemonia branca. Ele chamava isso de imperialismo da brancura. Pesado. E qual o efeito disso na pessoa negra, na autoestima dela? O efeito mais devastador, segundo ele, é essa tentativa de destruir o ser negro como pessoa mesmo. Invadir a intimidade, minar a autoestima. A fonte até lembra o Fanon, né? O complexo psicoexistencial, a epidermização da inferioridade. Aquela ideia de que a opressão entra na pele. Isso. Te aliena da sua própria humanidade. É muito profundo. Mas ele não ficava só na denúncia, né? O Nascimento também valorizava muito a resistência negra. Com certeza.
Ele olhava para tudo, desde o banzo, que ele via como uma forma de resistência, até as revoltas, os quilombos, como a Palmares, claro, e as organizações mais modernas, como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, que ele mesmo fundou, O TEM, sim. e o MNU, o Movimento Negro Unificado. Ele via força em tudo isso. E diante de todo esse quadro que ele pintou, qual era a proposta dele? Que tipo de futuro ele imaginava? Ele sonhava com uma nova sociedade. Ele usava os termos multirracial e multicultural. Um projeto de civilização que colocasse a experiência afro-brasileira no centro, mas que fosse para todo mundo, sabe? Aberto. Interessante. E ele tinha ideias concretas para isso? Tinha. Naquele documento Profestac 77, ele listou 17 propostas. Coisas bem práticas. Ações afirmativas na educação, trabalho, moradia, mais liderança política negra, fortalecer laços com a África. Nossa, 17 propostas já naquela época. E pensar que demorou tanto, né? Para ter algum reconhecimento oficial disso. A fonte fala que só depois de Durban, em 2001, que algumas coisas começaram a andar, e mesmo assim. Pois é, um processo lento demais, o que só mostra o quanto as estruturas que ele denunciavam eram e ainda são fortes. Bom, então, para a gente amarrar aqui, a análise da obra do Nascimento mostra esse racismo mascarado brasileiro em ação, né? Um tipo de genocídio que é cultural, mas também físico, escondido sob essa capa da democracia racial. E que para mudar isso precisa de uma descolonização da mente da sociedade toda. Exatamente essa a mensagem central. E deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Qual? Se a gente pensar nessa análise dele, de um genocídio mais sutil, focado no embranquecimento, na negação cultural, e ver como as mudanças são lentas, que formas será que esse racismo mascarado assume hoje? Formas talvez ainda mais invisíveis, que vão além da violência que a gente vê todo dia no jornal. Fica aí pra gente pensar.